Sejam bem-vindos, queridos ouvintes e agora os telespectadores do nosso podcast Ansiedade no Ponto. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Aqui sou quem fala, seu anfitrião, Anderson Salles. E eu sou a Elaine Salles, sejam bem-vindos e hoje nós teremos um bate-papo super gostoso e super interessante com um convidado muito especial, amigo do coração e um profissional sensacional. Roberto, seja bem-vindo, meu querido. Muito obrigado, estou super feliz de estar aqui com vocês, super feliz de verdade, por reencontrá-los e por falar de um assunto que eu adoro também. Que bom. Roberto, ele é médico, meditador há 47 anos. É isso, Roberto? Isso mesmo, está entregando a idade, isso mesmo. Gente, eu tenho Mas 48. você também fala que medita desde pequenininha, então o tempo de meditação dos dois é bem parecido, né? Tá perto. Eu tenho 48 anos, ele medita quase uma Elaine. Roberto, ele é doutor pela Unifesp, doutor em ciências com a tese em meditação, efetivamente, né? Já escreveu vários livros e artigos publicados na área. Ele é autor do livro Medicina e Meditação, idealizador do curso online Mergulho na Meditação, né? E já ensinou milhares de pessoas a meditar, inclusive profissionais da saúde, a facilitar meditação. Faço parte da equipe dele, tenho uma honra de trabalhar com ele, faço parte da equipe docente do curso que forma profissionais de saúde a serem instrutores de meditação. Vamos lá. Muito obrigado. Vamos lá. Então, hoje nós vamos conversar sobre meditação, valorizando um grande pilar que é a meditação no gerenciamento do estresse. Roberto, vamos começar falando primeiro o que é a história do estresse, né? As pessoas ficam falando, estou estressado. O que é isso? Estresse é um presente da natureza. Todo mundo se assusta quando ouve isso, mas é um presente da natureza. Uma reação fisiológica que faz com que você pule para não ser atropelado, fuja de um ataque de um leão e dispara aí um alarme que gera um monte de mecanismos de defesa e o seu corpo se prepara para lutar, fugir. Então, o estresse é uma coisa sensacional. E quando a gente fala aqui, horrível, estou estressado, é porque a gente acabou tendo alguns mecanismos, e um deles é pensar sobre os medos, e a gente fica falando, pensando sobre medos e disparando o mesmo alarme da fuga do leão. Então, quando a gente fala que estressar é ruim, é nesse sentido, e não porque existe o estresse, que é uma coisa maravilhosa, né? Entendi. É uma herança, né, que nós trazemos lá dos nossos antepassados. Os que sobreviveram foram os que tiveram estresse, né? Exatamente. Só estamos aqui porque existe estresse, né? Esse podcast agora não estaria acontecendo. É verdade. Também eu gosto de falar para todos que, tipo, se você não tiver estresse, você não faz nada, né? Então é uma força para agir também. Mas escuta, quando eu devo me preocupar com o estresse? Então, quando é que a gente se preocupa? O estresse, ele começa a preocupar você quando você está naquilo que eu chamo de semi-alarme contínuo. Você está o tempo todo pilhado, até quando não é necessário. Aí é como se você tivesse um alarme de incêndio ligado o tempo todo. Você enlouquece, você passa mal, porque nem o corpo nem a mente aguentam esse nível de exigência de alarme. Então aí é um problema, quando vira o chamado estresse crônico, aí nós temos um problema. E se você pegar doenças que são ou causadas, ou pelo menos pioradas pelo estresse, pelo menos nós estamos falando aqui de 70%, 75% de todas as doenças. Ou seja, é um problema de saúde e é uma questão de saúde falar sobre estresse. Interessante isso, né? Porque se o estresse é uma coisa boa, né? Se o estresse é um mecanismo de defesa do organismo, se é uma herança e é super importante trazer o equilíbrio do estresse, né? Para sair, para não entrar nesse estresse crônico
existe um tempo de recuperação, né, Roberto, que a gente precisa diário, não é isso? Sim, sim, a gente não aguenta ficar o tempo todo no nível de estresse crônico. Isso é um ponto básico. Até porque quando você estressa, você tem aquele livro, esqueci o nome do autor, Por que Zebras Não Têm Úlcera? Zebra não tem úlcera porque depois do ataque do leão, ela não fica mais pensando no leão. Escapou, se ela não virou comida de leão, ela vai pensar no capinzinho ali, brincar com outra zebra. Se fosse um homem, ele ia passar o resto dos dias e horas pensando no leão e não ia ter mais paz. Então, esse é o ponto. Então, as pessoas precisam desestressar. E desestressar é uma coisa que não é só física, é uma coisa mental. É uma pausa psicofísica. É uma capacidade de pausar esse mecanismo de aceleração quando ele não é necessário. Como disse o Anderson, ele às vezes é necessário. E às vezes ele nos pilha, ele nos dá melhor performance, mas quando ele não é necessário, está instalado, aí é um problema. E geralmente a gente faz isso com o pensamento. O relatório que eu não vou entregar amanhã e dispara uma reação corporal igual a quem está sofrendo o ataque de um leão. E o corpo não aguenta isso continuamente. É um perigo danado, hein? É interessante que eu tenho certeza que você vai falar, né, o sistema top-down, né, que é de cima para baixo, que eu posso trabalhar isso com os meus pensamentos, né, mas tem também o down-up, né, que é, eu estou estressado, o que as pessoas fazem, os executivos, a gente vê os executivos fazerem, eles vão fazer ou exercícios físicos, caminhada, ou até trabalhar com luta, né? Para botar essa energia para fora. É como se fosse uma represa, né? Você vai acumulando aquela água e chega uma hora que você tem que deixar fluir. Isso precisa mesmo, Sim. Roberto? Isso é uma coisa que às vezes as pessoas trazem dúvidas sobre como eu posso fazer para sair desse lugar, né? Mas antes eu quero fazer uma pergunta para você que faz todo sentido com isso que a gente está falando, né? A sociedade que a gente está vivendo, você estava falando, eu estava aqui, cheio de coisinha na cabeça, porque a gente recebe tanta gente no consultório, né? Pacientes, assim, com problemas de saúde. E no final da anamnese, a gente percebe que estresse e ansiedade estão ali muito presentes no dia a dia, né? E não é só de adulto, não. A gente percebe crianças, adolescentes, adultos, idosos. Isso é no meu consultório, é o público que está chegando de forma coincidente, como coincidência, ou será que a sociedade está pilhada mesmo? O que você acha? A sociedade está muito pilhada. Nós temos hoje, para você ter uma ideia, uma pessoa tem acesso a todos os anúncios que vê no celular, em outdoor, em propaganda, em posts, somar tudo, dá pelo menos 6, 8, 10 mil em pontos de informação por dia. Você recebe hoje mais informação nova em um mês em uma semana, do que o homem da Idade Média recebia na vida toda. Então, nós temos um excesso de informação e de aceleração. Você associa isso a esse protótipo de vida profissional que o Byung-Chul Han, aquele filósofo sul-coreano, diz que a gente se tornou exploradores de nós mesmos, onde nós mesmos nos aceleramos, o famoso trabalho enquanto eles dormem, não pare. Então você tem essa aceleração dessa informação com esse modelo de autoexploração, de nós somos exploradores de nós mesmos, então chegamos ao nível de estresse insuportável. Nós estamos encalacrados. Então, realmente, a gente está falando de um problema importante e que fica mais importante a cada momento aí que a humanidade, a cada passo que a humanidade dá. Então, a gente pode entender que é interessante você estar falando e aconteceu uma situação hoje com a minha filha caçula, né? Ela levantou e veio me dar bom dia já com o celular na mão, né? E aí eu chamei a atenção dela. Falei assim, filha, para com isso, né? O celular estava bloqueado, viu, gente? Ele não estava funcionando, mas ela já acordou com ele na mão. Ela não está fazendo nada com o celular, tinha certeza disso. Porque tem um tempo, né? Ela precisa fazer higiene primeiro,
tem uma regrinha na nossa casa que a gente acredita que precisa ter, Que funciona. né? Sim. Que é esse tempo que a gente precisa para despertar. E aí eu olhei para ela e falei assim, filha, você solta o celular, uma coisinha de cada vez, né? Só que eu me dei conta que foi a primeira coisa que eu fiz foi pegar o celular. Eu peguei o celular e fui para o banheiro. Aí eu pergunto, por que eu peguei o celular e fui para o banheiro? E aí, pensando nisso agora, eu fiz isso de forma automática. Mas a cabeça já começa no dia mais acelerado, né, Roberto? Inclusive a minha Sim, hoje. sim. A gente acelera quando acorda, com agarrado no celular, e acelera até a hora de dormir, vendo tela luminosa perto do momento do sono, que é um problema também que interfere na qualidade do sono. Então, de fato, a gente está super estimulado. Inclusive, tem alguns autores que falam na possibilidade do chamado detox de celular, onde você passa um tempo de vez em quando sem celular, assim como você faz uma pausa para lanchar, uma pausa para meditar, você faz uma pausa de celular também, onde você desliga o celular aí por 30 minutos, 1 hora, 2 horas, 6 horas, aí depende da capacidade de cada um. Mas o que diferencia a doença, a homofobia, como chamam alguns, né, que não consegue ficar sem celular, o que diferencia a doença não é nem o quanto você usa, se você consegue ou não ficar sem. Se você usa demais, mas se você ficar 1 hora e não enlouquecer, é que você está bem. Você consegue fazer a pausa, fazer o detox. Então, realmente, a gente tem esses testes de hiperestimulação. Você pode estar no meio estimulado. Agora, o problema é quando você não consegue estar no meio não estimulado. Eu te levo aí para um retiro, para meditar, para mata, e você enlouquece ali. Aí a gente tem um problema. Um pouquinho mais longo o caminho, mas também tem solução. Sim, sim, sim. A gente brinca, eu brinco que futuramente, uma brincadeira até que dói o coração, né? Eu brinco que futuramente nós teremos o clube de um jogo de tabuleiro. Vai ser uma coisa impressionante. Jogo de antigamente. Também entra nessa questão do detox que você está falando, né? Que é importante. Aliás, voltando para o tema sobre o que seria importante, às vezes, para aliviar esse estresse, Aham. esse detox também, né? Desse excesso de estímulos. Entrando já nisso, Roberto, Hum. como? Como equilibrar o estresse? Como deixar esse estresse de forma adaptativa, né? Como gerenciar esse estresse para que nós possamos ter equilíbrio e usar a nosso favor? Tem estratégias para isso específicas? Sim, tem várias, tem diversas formas de entender isso. Eu vou te dizer como eu entendo. Você e o Anderson, ver se vocês assim pensam, veem algum sentido nisso. Eu entendo em 4 pilares. Primeiro é evitar as fontes do estresse, dentro do possível. Segundo é melhorar, fortalecer o corpo, trabalhar no corpo, deixar ele mais forte, jogar a energia para fora, como disse antes, e deixar ele mais forte para sustentar diante do estresse. Terceiro, educar o pensamento. E 4, intervenções que provocam resposta e relaxamento. Então, eu vejo esses 4 pilares, eu vejo assim dessa maneira. Se vocês quiserem, a gente conversa de um por um. A gente vai passando de uma forma resumida aí por um por Eu um. penso ser bacana, eu penso ser bem interessante, assim, cada item, porque isso vira até uma estratégia, né, Roberto? Assim, ajuda Sim, as Vai pessoas tentando, né? a compreender, nossa, eu preciso melhorar aqui, olha só. isso. Então, vai lá. O que você Opa! falou foi evitar as As fontes. fontes de estresse. O que é as Aham. fontes de estresse? Ter uma agenda organizada, ter uma casa arrumada, ter uma vida financeira minimamente ali equilibrada, quando não precisar pegar trânsito numa hora ruim, não pegar trânsito na hora ruim, ter objetivos alcançáveis, ter uma agenda humana. Outro dia conversava com uma colega médica, ela dizia, olha, eu não aguento mais, eu tenho 8 horas no lugar, às 13 horas eu estou do outro lado de São Paulo, e às 16 horas eu tenho que estar no outro lado de São Paulo de novo. Mas quem fez a agenda foi ela. Ou seja, organizar a sua vida, organize sua vida em todos os sentidos, faça dela uma vida humana, vivível, alcançável,
suportável. Você sabe que eu estava lendo um artigo outro dia, é que eu tenho um problema de nome terrível. Eu estava lendo um artigo outro dia interessante, mostrou a evolução desses diferentes pilares no decorrer dos anos, e ultimamente esse pilar, as pessoas estão tão desorientadas, tão distraídas, tão aceleradas, que esse pilar de simplesmente organizar a vida hoje é o que tem maior peso em termos de intervenção de estresse, porque estamos descontrolados, desgovernados, igual um bonde descendo a ladeira, um ônibus descendo a ladeira sem freio. Interessante que nós estávamos discutindo hoje também, parece que a gente combinou, né? Você sabe que nós vamos fazer um podcast somente com esse tema, de tão importante que é hoje gerenciar o tempo, planejar e organizar. Né? Sim, sim. O tempo também. Vale demais a pena fazer gestão do tempo. Uhum. E é interessante, o Roberto chamou a atenção, essa ideia do neoliberalismo, né? Que é eu estava assistindo uma aula de clínica ampliada e o professor estava explicando, ó, neoliberalismo é o quê? Antigamente, o chefe estava externo, né? Então ele te cobrava, você tinha que dar sempre o seu melhor porque tinha alguém cobrando. O neoliberalismo ele trouxe o chefe para dentro da pessoa, né? Sou eu que me cobro, eu que tenho que fazer as tarefas e quanto mais eu fizer em busca do que o Clóvis fala, que é a cenoura, né? Eu tenho que pegar mais cenouras, tem que ter mais para eu cada vez não tem fim isso, né? Procurando a felicidade, atrás da felicidade. E foi exatamente o que você falou, né? Sobre essa importância. Gente, ó, e tem esse Azinho aí, ó. Quanta coisa boa que o Roberto trouxe. Vamos analisar. Já começa essa análise aí do gerenciamento do tempo, né? Sim. Do que a gente faz. Sim. Nós somos... O que nós estamos impondo para nós mesmos, né? O B. Como fortalecer o nosso corpo para o controle do estresse? Bom, então jogar o corpo, além de jogar fora a energia, né? Dois patos, estava lendo o livro da Cartolha, dizer que dois patos quando brigam, eles brigam, aí vai um para cada lado depois, eles batem as asas com força para soltar o estresse remanescente e ficam em paz depois. Então tem isso aí também, de você soltar essa energia, mas tem também os pilares de estilo, né? Principalmente vem aí o sono, alimentação e atividade física. Sono, a pessoa investe num sofá bom, mas não investe num colchão bom. E se a natureza nos preparou para passar um terço da vida dormindo, tem que ter uma razão. Então, o sono é fundamental. Sem o sono, todo o restante desabata. A alimentação também. A sua composição do seu corpo é o ar que você respira e o que você bota na boca. Então, a alimentação é algo que vale a pena investir e até ter uma ajuda profissional. E atividade física, que as pessoas confundem muito com academia, botar uma roupa moda fitness, é simplesmente se mexer, ter alguma coisa, sair do lugar, ter atividade física. Nós fomos caçadores e coletores de muito mais gerações do que temos hoje, depois que nos tornamos mais parados. Então, o corpo precisa de movimento. A vida vem do movimento, pelo movimento, para o movimento. Existe com o movimento. A vida no nosso mundo das formas, como diz as tradições ancestrais, ela é movimento e transformação. Então, nós precisamos estar em movimento. Portanto, esses aspectos, jogar energia para fora, sono, alimentação equilibrada, atividade física, deixam o corpo bem preparado e reequilibram um pouco do desgaste que sofre com o estresse. Então, bora movimentar o corpo, dormir bem e comer bem, né? Comer bem de forma mais saudável, que dê boas energias, bons alimentos comer ao mais corpo. McDonald's. Não é. Mas de vez em quando, né? Mas assim, o item C, educar os pensamentos. Nós produzimos estresse com os nossos pensamentos. Só o homem faz isso. Né? Se o homem fosse a zebra, ele não ia fazer mais nada na vida, porque ele ia ficar pensando no leão todo o tempo da vida dele. Ele não ia fazer mais nada. Então, muitos pensamentos são os pensamentos estressores. O filósofo Epicteto, no século I depois de Cristo, dizia que não são os fatos que nos ferem, mas a visão que temos deles. E é verdade. É muito verdade. O vovô acha que idoso não serve para nada, quando ele vai
procurar o brinquedo do netinho dele para consertar, o netinho fala, não precisa não, vovô. O netinho quer poupar o vovô de trabalho, mas ele já interpreta que, nossa, tá vendo, eu não sirvo para nada. Estressa, fica mal. Então, o nosso pensamento, ele é um grande elemento estressor e a gente tem que se libertar de pensamentos inadequados, de vícios cognitivos, que são formas viciosas de pensar, e, portanto, a educação de pensamentos é importante. Vá fazer alguma coisa, vá ler, vá se informar, vá atrás de psicoterapia, mas é importante você ter educação do pensamento, porque a nossa mente é uma máquina maravilhosa, mas que também, frequentemente, nos atrapalha e nos leva em direção ao estresse. Eu vejo isso no consultório, né? Assim, você precisa mudar a forma como você enxerga o mundo, pensa sobre ele e como você pensa sobre si mesmo. Sim, a sua E, vida é ensinar isso às pessoas, né, Helene? oi? A sua vida é ensinar isso para as pessoas. Verdade. E a gente sempre aprende, a gente, né, em tudo que a gente faz, a gente sempre carrega um pouquinho do outro. Então eu sempre falo que uma das coisas mais interessantes do consultório é participar desses momentos de transformação e autoconhecimento, mas Sim. também da minha transformação e do meu autoconhecimento. Eu aprendo sempre, né? Então quero deixar aqui minha gratidão a todos que eu pude ter a oportunidade, né, e a honra de participar um pouquinho da sua história, seja no consultório, em sala de aula, nas palestras, no podcast agora. Bacana. Eu sei que foram muitos, e serão ainda mais. Próximo item, intervenções comportamentais. Como São, ajuda no controle do estresse? são aquelas intervenções que vão produzir a resposta de relaxamento. No estresse, a gente tem a reação de alarme, né? O coração dispara, músculos tensos, a adrenalina sobe. E existe uma reação espelho, a reação de alarme, que é a resposta de relaxamento. Só que a reação de alarme você tem com qualquer pipocada que você ouve na rua e pá, ai meu Deus, tio. Mas a reação de alarme frequente, a resposta de relaxamento, desculpa, resposta de relaxamento frequentemente ela tem que ser evocada, você tem que fazer alguma intervenção. Então aí entram técnicas de relaxamento, técnicas de respiração, técnicas de meditação. E é importante, quem ouve tem que se perguntar, que técnicas dessas eu conheço? Que recursos desse eu tenho aqui no bolso para usar em relação ao meu estresse? Quantas vezes eu pauso no dia? As pessoas falam, eu busco autoconhecimento. A primeira pergunta que eu faço é, tá bom, quantos minutos você dedica a isso por dia? Para fazer uma psicoterapia, para meditar, para pausar, para você. Não, não. Minutos eu ainda não dedico, mas eu converso muito sobre o assunto. Aí não adianta, você tem que fazer alguma coisa, você tem que ter um tempo dedicado a isso. Então é importante que a pessoa conheça recursos e tenha esses recursos. Saiba respirar, saiba relaxar, saiba meditar, para com isso produzir a resposta de relaxamento. E ela é uma coisa que, de certa forma, pode contrabalançar essa reação de estresse. Então precisa ter um momento de descanso, uma pausa não produtiva todos os dias. Precisa ter um momento na semana onde você se desliga da produtividade, que você põe a sua mente num momento mais introspectivo, mas essa pausa diária se torna super importante. Roberto, a gente percebe que as pessoas, elas vêm, né, amor, trazendo essa queixa, mas buscando ainda essa coisa muito rápida. Então, eu respiro profundamente, mas parece que é insuficiente, e aí a gente traz que precisa de um tempo para isso, né? Parece que as pessoas têm uma dificuldade hoje de compreender que essa pausa precisa de você priorizar o seu tempo. E a gente está falando de 15 minutos por dia, 12, 15, 20 minutos por dia. Parece a queixa que eu sempre recebo é, nossa, tudo isso? Será que é tudo isso? Quantas horas tem no dia? Né? E aí a gente vai falar de uma estratégia que nós somos suspeitos de falar sobre ela,
que é a meditação, por isso que essa importância. Mas eu gostaria que você trouxesse, entrando nesse tópico da meditação, que você falou da questão do gerenciamento de estresse, mas um olhar exatamente como a gente gosta de ver, que é a menina dos olhos do gerenciamento do estresse. Meditação e estresse. É bom? É espetacular, né? Porque quando você fala de meditação, você está falando primeiro de uma técnica que leva a uma resposta de relaxamento, uma forte resposta de relaxamento. Harvard chama, já na década de 70, é que voltou à moda a expressão, mas já na década de 70, Harvard falava da expressão deep rest, repouso profundo. Então leva ao repouso profundo. E tudo isso que eu falei, quando eu falo de organizar a vida, a vida ficar mais simples, ficar mais claro para você qual é o objetivo quando você medita, o seu armário, a sua paciência com o trânsito, o seu sono melhora. Lembra que eu falei de sono? Você aprende a comer melhor, você fica mais disciplinado para fazer atividade física, você aumenta a autoobservação, fica mais aberta à psicoterapia, você relaxa, e você vai tendo uma consciência nova, né? Você vai tendo uma consciência diferente, uma relação diferente com a vida. Isso é tecnicamente chamado de alteração de traço. Então, ela leva a muitos benefícios, até que no final leva a um nível diferente. Né? Quando você chega lá, atinge aqui, o pessoal chama, eu não gosto do termo, mas chama de metacognição, é a hora que você se vê pensando, você atinge um nível de consciência diferente, que é uma coisa que não tem preço. Pessoas estudam 2, 3, 4, 5 anos para esperar um diploma, investem anos nisso, e não querem investir na sua vida a maior riqueza que existe. Eu fui executivo de 6 anos e meio, diretor de pessoas de cultura, de grandes gerentes, grandes executivos sucumbirem por questões emocionais, por limitações relacionais, por dificuldade de gerenciamento de estresse. Grandes, mentes brilhantes, pessoas excepcionais. Então, a gente não está falando aqui só do gerenciamento de estresse, a gente está falando de um presente de vida. Eu espero que movimentos como esse que você e o Anderson fazem despertem as pessoas para esse novo movimento de vida, para essa nova consciência. Mas sabia que gente, tem gente que confunde meditação com outras técnicas. Ó, já vou deixar deixa aqui, né? Mas, Roberto, Curiosidade para o pessoal procurar. ó, Aguarde os procure. próximos capítulos. Roberto, ele é autor, como eu disse, de alguns livros, e um deles é Medicina e Meditação. E ele tem o mais novo, fala sobre o sono, a qualidade do sono, né, Roberto? E, ó, fica a dica. Medicina e Meditação. Para quem quer saber mais sobre meditação, excelente esse livro, excelente, excelente. Eu sou suspeita porque, assim, eu Lá acho em ele casa tem o livro sensacional. físico e tem o Kindle também. Exato. E eu indico para Tem o todos, digital. eu indico para todos os pacientes, todos os treinamentos que eu dou, que tem meditação, que tem treinamentos de momentos de pausa, eu indico esse livro, porque ele é excelente. Super fácil, simples de ler, mas riquíssimo cientificamente falando, né? E falando desse processo meditativo, Roberto, você tem alguma dica para quem vai começar? Fala assim, nossa, preciso parar mesmo. Nossa, agora eu percebi que talvez eu não estou tendo esse momento. Tem alguma dica, algum exercício que você poderia indicar para que a pessoa possa, além da leitura do livro, gente, sério, de verdade, Começar, né? Uma coisa para ela já sentir alguma diferença. começar o momento da pausa, né? Eu gostei. Sim, sim. A pessoa precisa começar a pausar. E a pausa é uma percepção. Se você chega, por exemplo, quem está nos ouvindo agora, se a pessoa chegar e perguntar a si mesma assim: onde está a minha respiração? Só isso. Para, percebe essa respiração acontecendo, não interfere, só percebe, neste momento. Só o fato de você perceber a sua respiração já muda alguma coisa. Veja
Que exercício curtíssimo que nós fizemos agora. Curtíssimo. E isso não representa 5%, nem 2% do nível de percepção de autoconsciência. Então, a meditação te dá um grande tesouro. Ela te ensina a descansar em você. Não há uma saída para essa angústia que está te consumindo. Há uma entrada. A saída é através de você. É através de aprender a pausar, aprender a gerenciar o seu estresse, aprender a se conhecer melhor, aprender a buscar esse novo nível de consciência e aí se estressar quando precisar, se defender, acelerar quando for a hora de produzir. Mas não sendo assim, não sendo nesses momentos, poder relaxar, poder descansar em você mesmo e poder usufruir da vida, da coisa linda que é essa coisa chamada vida, da coisa linda que é essa coisa chamada o presente ou agora. Quando você vive assim, você vive cada momento como se fosse a última vez. Não no sentido de farra, de se acabar, mas no sentido de estar plenamente grato, consciente e relaxado no agora. Mas onde você vai descansar em você. Não existe esse lugar que você está procurando fora de você, mas ele existe dentro de você. Então, comece. De alguma forma, quem estiver nos ouvindo, comece. Descansar dentro de você. Esta frase, diria que é a frase de hoje, descansar dentro de você, né? É a busca que está em você mesmo. Interessante isso. Não, e tem tudo a ver, né? Porque se pensar bem, o estresse, a pessoa que sente muito estresse, o que ela fala é, eu estou cansada, né? Às vezes não fez nada, mas está cansada, porque você tá com aquela energia toda represada, né? Represada, e aí você descansa em si mesmo. Poxa, Sim. profundo. Então, bora prestar atenção e perceber em que lugar está a nossa respiração. Perceber a respiração. Muito bacana, Roberto. Muito bom, né? Fica aí essa reflexão sobre o que nós estamos fazendo no nosso dia a dia para que nós possamos ter o equilíbrio. Tudo é o equilíbrio. Você sabe que 100% é 100%, tá? 100% dos pacientes, criança... Eu tenho o livro, né? O balão, que eu sempre ensino a técnica para criança, que começa com uma técnica de relaxamento e depois vai evoluindo para meditação. E o adulto e adolescente nós usamos também, mas 100% dos casos, com ansiedade e estresse de alguma forma, eu ensino técnicas de relaxamento para evoluir para a meditação. A ideia é que a pessoa medite, ela entenda o que significa isso para toda a vida. Então, fica o convite para todos. Realmente funciona. Meditação. Roberto, conversa excelente. Excelente, maravilhosa. E ó, cheio de temas, né? Cada tópico desse vira outro podcast. Vai para um lado, vai para um podcast. Vai para um podcast. Fechando, o que fica para você mais significativo? O que fica para você, para as pessoas de forma geral, para quem quer aprender meditação? Uma frase, uma dica para fechar esse podcast. Pare, que isso já é um tesouro em si mesmo. Se você conseguir fazer pausas psicofísicas, você vai acabar percebendo que essas pausas são salvadoras. Algo te incomoda? Está revoltado com a vida? Está revoltado com o sistema? Está revoltado com a sua correria? Você quer resistir a isso? A primeira forma de resistência é parar. Descansar. Descansar é uma forma de resistência. Essa frase não é minha, essa frase foi de um livro. Então, o seu primeiro movimento de resistência, de mudança, de transformação é parar. Porque até para você saber os outros passos, essa parada é importante. Tem uma história na África de um
explorador que fez os carregadores andarem muito, ele era um fotógrafo, e uma hora os carregadores se sentaram no chão e falaram, não, Boa, nós não vamos mais andar. Por quê? Quer pagar mais? Paga mais? Não, não andamos mais. Nós andamos tão rápido que as nossas almas ficaram para trás. Então a gente vai sentar aqui até que as nossas almas nos alcancem. Então, eles esperaram e ele também esperou, e depois disso ele fez a melhor sessão de fotos da vida dele. Por quê? Porque ele esperou a alma chegar. Então, pare, espere sua alma chegar. Aprenda a parar. E esse é o primeiro caminho para toda a sequência. Muito bem. Muito bom. E para profissionais da saúde, né? Profissionais, eu estou falando da saúde porque é importante ter uma base científica, né? Quem cuida de seres humanos, a gente entende que precisa aprender de forma um pouco mais ligada à ciência, ao que já existe de pesquisa, ao que a neurociência traz de mais atualizado, as ciências do comportamento. Fala um pouquinho para nós do curso de formação de instrutores de meditação. Gente, faço parte da docência, junto com o Roberto. Claro que eu vou fazer uma super propaganda, que esse curso é demais. Fala um pouquinho, ele é coordenador desse curso. Esse curso é ótimo. A Elaine é docente desse curso. A Elaine está há muitos anos aqui envolvida. Eu formo instrutores há 22 anos e a Elaine está comigo nos últimos 12, se eu não me engano. Então, é um curso espetacular para mim. É o curso que eu sempre quis fazer, eu sempre quis que existisse no mundo. A gente foi lá e criou esse curso. É para quem é graduado ou pós-graduado de saúde, quer estudar muito, ler muito, fazer provinha, depois sair certificado como instrutor, como instrutora de meditação. Tem esse curso, 2025, a versão sírio-libanês e a núcleo de cuidados integrativos do sírio-libanês. E é só você entrar lá, você entra no Sírio, na rede social da Elaine, na minha rede social, que vocês vão encontrar informações sobre ele. É um curso excelente. É diferente do mergulho na meditação, que é o meu curso online para quem quer aprender a meditar, que também, na minha opinião, é muito bom. Mas este é para quem é instrutor de meditação, certificado como instrutor, que é um curso extremamente robusto, longo, mas que vale muito a pena. Muito bom, Roberto, muito bom. Gente, fica a dica, a gente vai deixar aqui também um linkzinho para que vocês possam entrar, quem tem interesse, né? Quem quiser entrar em contato, inclusive para os cursos que o Roberto dá, né? Roberto, quer deixar as suas redes sociais? Como que as pessoas podem chegar até você? É fácil, é o Rádio Cardoso, R-A-D de dado Cardoso, Rádio Cardoso, no Instagram, no YouTube. Tem muito conteúdo lá, muito conteúdo, muito vídeo, muito material. O meu site é robertocardoso.net, tem já bastante conteúdo lá. Você vai se divertir muito, vai ver as primeiras dicas, várias primeiras dicas e coisas que vão te fazer refletir sobre essa importância de parada que a gente estava falando. Roberto, enorme prazer. Gratidão. Foi muito bom, de verdade. E que possamos Obrigado, ter outros. gente. Obrigado, gente. Elaine Ederson, parabéns por esse trabalho. Vocês estão ajudando pessoas. Parabéns. Muito obrigado por ter estado aqui. Com a sua ajuda, com a ajuda dos colaboradores. Todos nós no Ansiedade no Ponto. Forte abraço. Um abraço, tchau, tchau. Gente, um beijinho e até a próxima. Até a próxima.